Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente está iniciando as atividades em comemoração ao Dia da Sustentabilidade, no ano de 2024. Mais cedo nós tivemos o plantio comemorativo aos 110 anos da universidade, com o plantio de algumas árvores no nosso campus. E, dando continuidade ao evento, nós vamos ter agora a palestra da professora Miriam Nis, com o título Polemizando o Consumo, a culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser. Miriam, por favor. Obrigada, Dalmo. Aqui eu estou muito, na cara do negócio. Tá bom? Bom, beleza. Bom, valeu, gente. Obrigada, meus alunos, aí pela presença. Obrigada. Obrigado, pessoal que estiver online, aí, mãe. Então, quando o Dalmo me convidou para fazer essa palestra, já é o incômodo que eu tenho, que, na realidade, em outras palestras que eu dei sobre outros temas, eu acabava levando a discussão para esse tema, porque é uma coisa que bate no meu coração. E aí eu falei, bom, vou aproveitar e vou discutir isso aqui, né, com o pessoal. E fiz essa brincadeira, da culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, e vocês vão entender o porquê um pouquinho mais para frente. Bom, eu sou Miriam Nis, vocês já me conhecem, eu sou professora aqui da Unifal faz um ano, fica aí mais um ano, e ministro disciplinas na engenharia ambiental, sou também engenheiro ambiental, e, enfim. Bom, vamos lá. Aí, beleza. Bom, que a gente está vivendo uma época com extremos, eu acho que é claro, né? Eu acho que não preciso me alongar muito sobre isso, mas há poucos dias atrás o CEMADEM lançou uma pesquisa mostrando que a gente está entrando em uma nova época de seca que nunca foi vista anteriormente, nos últimos 70 e tantos anos, nunca foi visto esse tipo de seca que a gente está tendo agora. As mudanças nos nossos biomas também, principalmente Amazônia, Pantanal e Cerrado, estão sofrendo extremas mudanças e correndo riscos, né? Temperatura, enchente no sul, seca no sudeste e centro-oeste, nordeste e norte, né? Eu acho que está até cansado de ver isso, é difícil competir com o truco. A gente está até cansado de ver isso, mas eu queria trazer alguns outros pontos, e aí, durante a palestra, eu trago algumas referências de podcast, de vídeo, para, enfim, vocês ficarem à vontade aí para procurar, pesquisar e ouvir. Tá? Quando eu estava na escola, eu lembro de estudar os climas do Brasil, né? E a gente tinha ali o tropical, subtropical, semiárido, né? E agora a gente já tem clima árido no Brasil, né? Então, o clima de deserto já está rolando aqui no Brasil, a gente já tem essa mudança. Se quiserem ouvir mais a respeito, eu recomendo aqui o podcast da Natuza Neri, chamado O Assunto, que traz essa discussão desse novo tipo climático aqui no Brasil, né? Então, a gente já está com clima árido aqui. Um outro ponto que eu queria destacar com relação ao que a gente está vivendo é o fato da gente sempre trabalhar com médias. E vocês vão ver isso ao longo da minha apresentação, que eu vou falar de médias em 3 pontos. E aí a gente discute mais a respeito. A média é ótima. Trabalhar com média é ótimo para, enfim, para entender de um modo geral o que acontece, né? Para qualquer assunto, né? É ótimo. O problema da média é que ela esconde extremos, né? Então, por exemplo, se a gente falar de uma temperatura, variação de temperatura de 0 a 40, a gente tem uma média de 20, certo? Se eu falar de um aumento da temperatura média de 2 graus, que já é coisa para caramba, né? Isso pode estar escondendo uma variação, uma oscilação de -2 a 44, de -16 a 60, de -26 a 70. Entende? O que eu estou querendo falar com isso é que a média é ótimo para estudo, é ótimo.
mas ela esconde extremos que a gente não vê, né? Então, assim, falar que vai aumentar em 2 graus é complicado, né? Mas saber que esse aumento de 2 graus vai implicar em mais enchentes, em mais secas, em mais incêndios, né? São outros 500. Então, a média acaba escondendo isso. Se quiserem ouvir mais a respeito disso, Naruhodô 396, um podcast também eu recomendo para os meus alunos de climato. Então, recomendo demais, se quiserem ouvir mais a respeito disso, né? Outro ponto também, a gente como engenheiro, né, a gente trabalha com, sempre que vai ter obra e tal, trabalha com esse termo, né, que é o período de retorno, que é o tempo médio expresso em anos de um evento em que ele vai ser repetido, né, que ele pode vir a acontecer de novo. O que ele determina, né? Então, quanto maior o período de retorno, mais robusta tem que ser a minha obra para ela resistir, né, àquela eventual ocorrência, né, de chuva, enfim. Mas qual que é o problema disso? Então, barragem, ponte, né, a gente tem essa coisa do período de retorno. O período de retorno ele é baseado em série histórica e dados do passado, né? Então, pega-se uma série histórica de dados de precipitação, enfim, e se faz esse cálculo. O que está acontecendo agora é que a gente já não pode confiar nisso, né? Como engenheiros, a gente tem que partir para uma nova avaliação, para uma nova análise, né? Por causa desses eventos extremos. Se vocês estiverem acompanhando o noticiário, vocês vão ver que a gente está quebrando recorde em cima de recorde, né? Ano passado, 2023, falaram das enchentes do Sul, que barbaridade, que está alagando tudo, e agora, esse ano, tivemos de novo, e muito mais grave, né, acontecendo. Então, é isso, a gente está quebrando recordes. Então, a engenharia acaba tendo que mudar com relação a isso, né? Para acompanhar isso, tem até esse estudo que foi feito, é um artigo publicado há pouco tempo atrás, 2022, falando exatamente disso, da necessidade de incluir mudanças do clima nos projetos de engenharia daqui para frente. Ou seja, já não dá para olhar para o passado e prever o que vai acontecer para frente. A gente entrou nessa enrascada. Bom, então, assim, que a gente tem um problema, eu acho que está claro, eu acho que não preciso, né, reforçar mais, temos um problema. Bom, outro ponto que eu quero destacar é com relação ao que a gente está vivendo hoje, né, que seria a sexta extinção em massa. Eu não sei se vocês sabem, a gente já viveu 5, né, a gente sempre fala dos dinossauros e tal, mas, na real, é que a dos dinossauros foi só a última, né, e, inclusive, a respeito disso, tem também um podcast muito bom que eu recomendo. Não sei se vocês sabiam, né, que a gente acha que foi um meteoro que caiu e matou o dinossauro, né? Não, né, o meteoro caiu, causou mudanças na estrutura e na atmosfera do planeta, e essas mudanças é que levaram a problemas, à extinção dos dinossauros. Então, se quiserem ouvir, como curiosidade, tá, gente? É mais curiosidade mesmo, que chama Não Culpe o Meteoro, Escafandro 41. Tá? Eu ouço muito podcast, eu vou citar muito podcast, então, se vocês tiverem vontade, vocês ouçam, eu recomendo, né? Então, o que acontece? Já passamos por 5 extinções em massa. O que determina uma extinção em massa? Porque, assim, extinção a gente está vivendo hoje, né? Sem parar. Extinção em massa é quando a taxa de extinção é muito alta. Ou seja, em um curto período de tempo, a gente tem queda muito grande de espécies, né? Então, seria agora essa nova era que a gente está vivendo, né? O antropoceno, que é um termo que designa a era geológica atual que a gente está vivendo, que é, né, caracterizada pela ocupação humana e pelas mudanças humanas no clima, né? E aí, inspirado aí eu truco isso aí, se a ação é humana mesmo, né? Vejamos aqui, a gente tem as mudanças da temperatura, né, esse dado aqui é do IPCC, fonte IPCC, as mudanças da temperatura que podem ser observadas vêm a partir ali, de 1850, a gente começa a ver essa mudança. E aí eu pergunto para vocês, essa ação é humana? Não? Será que é humana? Mas antes de vocês, né, me dar um capacetinho de alumínio, né, mito, não é isso, não é esse o ponto. Não estou falando que não é culpa do ser humano, que o ser humano não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando é que a gente está aqui, né, gente, enfim, com um ego gigantesco, culpando a humanidade, sendo que a humanidade já está no planeta há muito mais tempo, né? Já está há muito mais tempo. Então, só Homo sapiens já está aqui há mais de 200 mil anos, né, cara?
E essa mudança está sendo vista agora, né? Há poucos anos atrás. Isso daqui é um mapa do Brasil. Ocupação Guarani, quando, né, vieram os portugueses e ocuparam, né, nada de descobrir, né, por favor, ocuparam aqui a região, né, já tinha gente morando aqui, gente, era humano, cara. Não? Vocês conhecem TPI? Vocês sabem o que é TPI? Já ouviram falar? TPI é terra preta indígena. Terra preta indígena é uma camada de solo encontrada aqui na costa de alguns rios da Amazônia, né, que é de 30 a 1 metro de profundidade, uma terra escura, rica em nutrientes, cálcio, magnésio, manganês e fósforo, né. O que se supõe, a ideia é que isso tenha, né, já exista ali há mais de 4.500 anos, né, as populações indígenas começaram a ter esse cuidado, né, de depositar ali matéria orgânica, matéria vegetal, matéria animal, né, junto com cerâmica, né, criando um solo que é muito bom, muito propício para a agricultura, né? Então, pensando em um manejo, né, de floresta e da agricultura numa pequena escala. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o solo amazônico ele é muito pobre, né? Por baixo daquela camada, né, que por causa das florestas vai existir de matéria orgânica, por baixo ele é um solo muito pobre. Então, para ter essa possibilidade de cultivo, existiam aí as populações que faziam, né, esse depósito de material, criando essa terra preta indígena. Então, vejam, 4.500 anos, né, atrás, já se fazia esse cultivo mais, vou usar a palavra sustentável, né, do meio. E aí a gente vem agora, em 2024, e falar que é culpa do humano? Bicho, não, né? Não é. E aí, para não deixar passar, escafandro número 29, e se a gente fosse índio? Uma discussão muito massa, o Krenak fala também nesse episódio, então recomendo aí, fica de dica. Então, o nosso problema está aqui, né, cara? O que aconteceu aqui, ó, 1850? Alguém tem uma dica, uma ideia? Hã? Revolução Industrial. Hã? A Revolução Industrial ali, ó, década 1760, a gente tem a maravilhosa invenção da máquina a vapor, né, uso de carvão, né? E aí a gente tem, então, a extração desse carvão, petróleo e utilização e queima, né, com liberação de CO2, né? E aí CO2, efeito estufa, agravamento do efeito estufa, né, que leva aos aumentos de temperatura. A liberação de CO2, né, o ciclo do carbono, é algo que naturalmente a gente tem, né? Então, assim, a nossa respiração libera carbono, quando a gente morre, começa a decompor, tem liberação de carbono, está ok, sabe? Isso daí a natureza compensa, consegue. Vai lá, as árvores e absorvem, né? A vegetação absorve. E aí está tudo certo. Aí a gente tem o ciclo do carbono, tá beleza. O problema está quando a gente começa a extrair uma camada, né, de carbono que está ali, embaixo da terra há milhares de anos e começa a queimar isso como se não houvesse amanhã, literalmente como se não houvesse amanhã, né? E aí esse balanço não fecha, né, cara? Não tem planta, não tem alga nesse mundo que vai absorver esse tanto de CO2 que a gente está emitindo. E aí, com isso, a gente tem agravamento do efeito estufa, né? Então, lembrando, né, efeito estufa é ótimo, tá? Não cometam esse erro de falar o problema do efeito estufa. O efeito estufa é ótimo, o efeito estufa é o que permite a gente estar aqui. O problema é o agravamento do efeito estufa, né? Esse acúmulo extra de carbono, de CO2 na atmosfera, agravando esse efeito e aumentando as temperaturas, né? Aquecimento global, mudanças, eventos extremos climáticos, né? Bom, então agora está mais fácil, né? Está mais tranquilo, porque a gente sabe qual é o problema, né? E aí eu só queria dar um destaque, porque a gente fala muito da queima de combustíveis fósseis, né? Mas no Brasil não é essa a realidade. No Brasil o problema não está efetivamente na queima de combustíveis fósseis, mas está muito mais na mudança do uso de terra e floresta na agropecuária, né? Então é um pouco diferente esse cenário. Inclusive, se quiserem saber mais a respeito, vídeo do Átila e Amarino, porque no Brasil a poluição do ar é diferente. Bom, mas beleza. Dito isso, né, agora ficou mais fácil, a gente sabe onde é que está o problema, então fica mais fácil aí de atacar o problema, né? Então a gente sabe, né, que a nossa economia atualmente linear está baseada nisso, né? Então a gente tem extração, manufatura e utilização e disposição desses resíduos, certo?
E aí, o que a gente pensa fazer? Bom, então, vou controlar as emissões aqui que estão sendo emitidas, certo? Ou, se for um engenheiro muito, muito bom, né, maravilhoso, aí, teve aulas comigo e com outros professores aqui da Unifal, você vai falar, não vou olhar só para o resíduo, vou olhar para o processo todo e ver o que eu posso modificar nesse processo, certo? Vou tentar resolver a questão um passo antes, né? E beleza. Aí eu tenho duas coisas para falar para vocês. A primeira, se eu foco só no resíduo, de novo a gente está com o ego do tamanho do planeta, né? E achando que, pronto, é só olhar para o meu lixo que está beleza, né? E aí eu recomendo esse vídeo, George Carlin, que ele faz stand-up, e aí ele traz uma discussão falando que essa ideia de porque a gente tem que salvar o planeta e tal, é mentira, né, cara? Vamos parar de ter esse, né, achar que a gente vai salvar o planeta. A gente não vai salvar nada, a gente vai, se pá, conseguir continuar existindo. E olha lá, né? Então, ele traz essa reflexão, eu acho muito, muito bom esse vídeo e esse stand-up, eu recomendo, ele está em inglês, mas, enfim, quem tiver aí vontade, assista. Ele até faz uma reflexão falando, né, que daqui a milhares de anos, quando a população, os seres humanos forem extintos, vai existir uma camada de plástico no planeta que vai mostrar que a gente estava aqui e vai ver que o planeta queria isso, né? Ele até brinca, ele fala, vai ver que esse é o motivo da existência da humanidade, sabe? Está buscando, porque eu estou aqui é para produzir plástico, né? E é o planeta que é isso. E depois chacoalha, expulsa todo mundo e vai lá, né? O planeta vai muito bem, quem está ferrado é a gente, né? E o outro ponto é quando a gente mexe então no processo, né? Então a gente mexe no processo, a gente pensa, não, vamos mudar essa economia linear e vamos pensar em uma economia circular, né? Uma economia circular onde eu vou olhar para o meu resíduo e tentar recuperar a energia que tem nele, né? Eu gosto sempre de pensar quando eu falo em resíduo, né? Resíduo tem esse nome, resíduo, porque tem energia residual nele, certo? Então, sempre que eu falo em resíduo é porque tem algo que eu ainda posso fazer com ele, né? Mas, enfim. Então, é pensar em mudar isso daqui, mudar minha estrutura, né? Ir para uma economia circular e, enfim, melhorar o meu processo, né? E beleza. Isso daqui é um outro modelo que mostra, né, a economia circular dessa fundação aqui, que eu recomendo também, se quiserem buscar, que traz mais explicadinho, então faz essa divisão entre tecnologia, ciclo tecnológico e ciclo biológico, né? Então, no ciclo tecnológico, então, por exemplo, a gente vai falar, em vez de descarte, manutenção, restauração, reuso, né? Aqueles 4 R's, né? E na questão biológica também, né? Então, é a mesma coisa, tá? Economia circular, só que com um esquema mais detalhadinho, né? Beleza. Então, fechou, né? Como engenheiros, com quanto tempo eu estou? Tá. Então, como engenheiro, fechou, né? Está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tratar resíduo, né? Seja gasoso, líquido ou sólido, né? Eu tenho que pensar em reciclagem, certo? E eu tenho que pensar em processos produtivos mais sustentáveis, né? Acabou. Resolvi. Como engenheiro, para aqui. Para isso aqui, né? Mas não dá, né? Não é só isso, né? A gente tem um problema maior do que esse, né? Se a gente achou que bastava tratar o resíduo que estava tudo bem, ou vamos pensar em uma economia circular, vamos usar Uber e tal, vai resolver o problema? Não, né? Não é só isso. Tem que ir um pouquinho mais fundo, né? Tem que pensar no modo de vida que a gente tem, no modo de produção, né, no qual é baseado na nossa vida, né? E aí, para mexer nisso, a gente tem que olhar para o consumo, né? Tem que olhar para o consumo. E aí, lembrando, né, aqui, quando eu saio da seara engenharia, agora vamos falar de consumo, eu estou entrando em um outro campo, né, que é um campo muito mais sociológico, filosófico, né, porque aí a gente sai de medidas exatas para resolver o problema e a gente passa a ter que olhar para dentro, né? Mas eu estou me arriscando aqui porque é isso, a culpa é minha e eu vou colocar ela no vocês também, né? Bom, então, o que faz a economia, em primeiro lugar, né? Ao invés de pensar em resolver o problema pensando no meu resíduo ou tentar, sei lá, vou comprar em brechó, ao invés de simplesmente fazer isso, é olhar o que está fazendo, em primeiro lugar, a economia girar, né? O que motiva, né, essa economia?
e é exatamente o consumo que vai motivar, né? O começo de tudo está aí no consumo, né? E talvez a nossa maior arma, a nossa maior ferramenta seja o consumo, não? É muito difícil falar de consumo, porque o consumo é um parâmetro de crescimento, né? O consumo está no PIB, né? O cálculo do PIB se baseia no consumo familiar, né? Então, você falar em consumo, primeiro, que já dói ali, né? Enfim, tecnocrata, né? Que está pensando no crescimento do país, né? E fora que também, poxa, minha brusinha, né? É difícil falar de consumo, cara, mas é necessário, né? Primeiro que o modo que a gente vê, né, o crescimento, por exemplo, com o PIB, de novo, média, né? O PIB do Brasil foi tanto, ó, que beleza, né? Que ótimo, né? Baita crescimento, 230 e não sei quantas mil cabeças de gado, ó, mil não, milhões, né? Cabeças de gado, que beleza. Eu não tenho gado na minha casa. Tenho cachorro, muito louco. Mas gado eu não tenho. Vocês têm? O que é isso, então? Média. De novo. Estou falando de novo de média para falar como o Brasil está indo bem, olha que baita pibão. Né? E aí já dizia, Maria da Conceição Tavares, se vocês não conhecem, recomendo muito. Né? Se quiserem ter um encontro com ela, me chama para tomar uma cerveja, que vocês vão ver como é que é o negócio. É mais ou menos igual. Mentira, não me compara. A mulher era massa. Morreu agora, em 2024, economista, professora. Também participou da política no governo Lula, não. Não sei, década de 80 ali, estava no governo também. E tem o Roda Viva dela também, fantástico, recomendo também, se tiverem interesse, procurar. Várias pérolas maravilhosas, mas ela já falava disso. Ninguém come PIB, né? A população come alimento, né? Enquanto a gente ficar olhando para o PIB como medida de sucesso, a gente não está falando de justiça social. E se não está falando de justiça social, a gente está falando de tecnocrata, que é essa brincadeira que eu fiz, que é ela que fala. Né? Bom, qual que é o problema, né, dessa economia que a gente vive? É que propõe um crescimento infinito. Tá ligado? Quanto mais crescer, melhor. Vai que vai. Né? Mas como que a gente pensa em crescimento infinito em um planeta que é finito? Né? É finito. Né? A gente tem recursos finitos. E aí eu já entro em outro ponto que me dói a falar recurso, cara. Recurso natural. Né? Por quê? Porque a gente está olhando para a água, solo, ar, tá, como recurso, como se fosse algo que estivesse à nossa mercê para a gente fazer o que quiser. O que já está errado, cara. Não é recurso. Como assim recurso? Se é recurso para mim, é recurso para o coral. Se é recurso para mim, entendeu? Então vem o ser humano, de novo, com ego deste tamanho, falando dos recursos naturais. Não é nada. Bom, dito isso, aí a gente vai para o consumo de novo, né? Trazer aqui essa definição de dia de sobrecarga da Terra. Né? O dia de sobrecarga da Terra é o dia em que a gente consome tudo que podia ser consumido em um ano. Né? Então, qual que é o ideal? Né? Ou o melhor dos mundos, é chegar no dia 31 de dezembro e aí ser o dia de sobrecarga da Terra. Ou seja, você consumiu o que estava naquele... Entendeu? É o que você tinha ali disposto, você consumiu. Mas você não consumiu antes. Né? Tipo assim, uma analogia. Começou a pandemia, eu vou ter que estocar papel higiênico, né? Estocar comida. Né? Você vai estocar comida e aí você compra ali para 3 meses para você não precisar sair de casa. Certo? E aí passou 20 dias, você comeu tudo. Né? É um problema, não é? É isso aí que a gente está fazendo com o planeta. A gente está, e cada vez mais, trazendo esse dia para antes. Né? Tem até uma analogia interessante que tem, naquele episódio do Se a Gente Fosse Indígena, que ele fala disso. A gente consome, tá ligado a ideia de estrela? Que estrela, a gente vê, quando a gente vê o brilho de uma estrela, a estrela não necessariamente está lá. Vocês estão ligados disso? Né? Ou seja, a gente está vendo só uma luz de algo que já existiu. Certo? A gente consome desse jeito também. A gente consome com algo que nem está lá. E aí, loucura, né? Continua aí batendo cabeça e achando que está tudo fantástico, né? Porque Black Friday. Bom, outro ponto, né? Lembra da média? Né? Quantos planetas seriam necessários para manter padrão de consumo, por exemplo, dos Estados Unidos? Os Estados Unidos da América, muito paizão, né? Por quê? Porque tem um consumo gigantesco. 5 planetas para manter o consumo dos Estados Unidos. Né? O Brasil aqui, 1,8. A Índia, 0,7.
A média, 1,7 planetas para manter o consumo que a gente tem atualmente, né? E sabe qual que é o problema da média, de novo? É que a gente olha e fala, putz, 1,7, cara. Mas é isso, tem países que estão consumindo muito menos, né? E tem países que estão consumindo muito mais, sério? E gerando um monte de problema, né? E sabe quem que se ferra mais com os problemas? Aqui, ó. É quem consome menos, né? Então, olha, de novo, aí, ó, justiça social, né? Enfim, problema, isso, né, vejam, problemas de média, né? Problema de usar a média como parâmetro único de análise. Esconde extremos, né? Bom, aí queria diferenciar consumo e consumismo. Porque, assim, consumo tem que ter, vou fazer o quê? Né? A não ser que você vá, sei lá, viver numa ecovila e plantar seu próprio alimento e tudo mais. Pô, massa demais, né, cara? Mas convenhamos, não é todo mundo que pode fazer isso, né? Na realidade, é pouquíssima gente que pode fazer isso. Então, enquanto você não puder fazer isso, você vai ter que comprar coisa, né? Não tem jeito. Então, assim, o consumo realmente faz parte, né? Mas e quando o consumo começa a virar consumismo, né? Ou seja, um modo de vida baseado em consumir para se autoafirmar como pessoa, né? Você não é, você tem, né? E aí que a gente tem um problema. E aí, quiserem fazer uma reflexão a respeito, recomendo o vídeo Consumo versus Consumismo, tese 11, Sabrina, está no YouTube também. Massa demais. Eu gosto bastante, né? Então, outro ponto, né, com o nosso modo de consumo. Isso daqui eu acho que é padrão, eu acho que todo mundo já ouviu falar a respeito da obsolescência programada, né? Que é aquilo, que é exatamente para alimentar o consumismo, né? Que são coisas que duram pouco, né? Que estragam rápido, para quê? Para você ter que comprar de novo. Por quê? Porque comprar libera endorfina. Então, olha que beleza, né? Então, mantém isso aí, né? Porque não importa se vai durar 1, 2, 3 meses, o valor está em falar comprei, né? E aí a gente tem um problema. Bom, e aí, outro ponto, né, que aí tem esse primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês, é a ideia disso, é esse consumo como valor pessoal, né? E aí esse vídeo é uma propaganda, sei lá, 90, 80, 90, para criança, né? E é um absurdo, tanto que hoje em dia existe regulação muito mais forte com relação a esse tipo de propaganda, já não pode, né, ter tal McDonald's com os bichinhos para as crianças, tá ligado? Então tudo isso é muito mais controlado, mas eu acho que isso também deveria existir para os adultos, né, cara? Mas enquanto isso não existe, eu estou aqui para falar sobre isso com vocês, né, e distribuir essa minha culpa aí. Bom, vocês estão ouvindo? Dá para aumentar? Não tem problema, não tem problema, eu falo aqui. Em síntese, essa propaganda é um menininho, não sei quem estiver no YouTube aí assistindo, eu vou explicar o que é o vídeo. É uma propaganda de uma tesourinha do Mickey ou da Minnie, né? E a propaganda é um gurizinho esfregando na câmera a tesourinha, falando, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Vocês querem... Não é uma loucura isso? Não é uma loucura? Não é apelar para o emocional mesmo? Não é que você precisa de uma tesoura, meu Deus, como eu preciso de uma tesoura. Não é, cara. E é isso com criança. Com criança, olha que loucura, velho. E aí entra de novo, McDonald's vendendo alimentos de baixíssima qualidade com um ursinho, sei lá, da Peppa, sei lá, sabe? Bom, e a gente tem equivalentes disso para a nossa vida adulta, né, cara? Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu fiz a besteira de pesquisar isso daqui para tirar esses prints no meu YouTube, então imagina como é que está meu YouTube agora, né, cara? É review de compras da Shein. Véi, as minas abrem o vídeo falando assim, ó, ai, comprei um monte de coisa, nem abri, eu vou experimentar agora. Cara, você não tem vergonha, mano, entendeu? E, além disso, de onde está vindo esse produto? A brusinha é R$10? Por que é R$10? Como que pode que é R$10? Quem está produzindo, será? Né? Como é que está o trabalho da pessoa? Que está produzindo essa sua brusinha de R$10 que demorou 5 meses para experimentar e olhou e falou, ai, que horrível, e curte vídeos no YouTube, né? Ou TikTok, ou Instagram. Né? Enfim, né? E assim, eu trouxe esse exemplo, né, das meninas, mas tem o equivalente para os meninos também, né, com review de carros, que sei lá o quê, ou relógios, né? Ou, enfim. Né? É isso, é colocando o consumo como algo que mostre o seu valor.
Olha como eu sou legal, comprei 3 calças, sabe? Bom, e aí eu vou entrar num outro ponto, que são as armadilhas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de consumo, certo? Porque o que aconteceu? Começaram a falar, não, porque o consumo é um problema, o consumo... E aí, o que vem? Vem a empresa, né? Vem quem produz, quem ganha dinheiro com o seu consumo e fala, não, calma, vamos ser sustentável. Eu vou te dar um cartão de crédito com uma folha desenhada, aqui, ó. Aí você pode parcelar em 12 vezes, mas tem uma folha no seu cartão, cara. Pô, super sustentável, ecológico. Né? E aí, aqui eu trouxe um outro exemplo do Banco do Planeta, que foi uma campanha lançada pelo Bradesco em 2008. Provavelmente vai estar baixo o vídeo, mas eu falo a respeito. Né? Então, até que está. Bom. E aí, o que acontece? Quando lançou essa campanha, eles também pagaram algumas influências para fazer videozinho, Aí teve umas influências que fizeram um vídeo falando sobre segunda-feira sem carne, tá ligado? Para diminuir o consumo de carne. Aí foi lançado, né, essa divulgação, tal. Cara, o pessoal da agropecuária ficou pistola, cara. Pistola. Aí o que eles fizeram? Uma manifestação. Sabe como é que foi a manifestação deles? Churrasco na frente das agências do Banco Bradesco e distribuindo espeto para a galera segunda-feira. Para segunda-feira sem carne. Aí o que o banco fez? Se retratou. Pediu desculpa. Falou que a opinião das minas não era a opinião do banco. Né? Olha, sustentável, mas peronomútil. Né? Opa, calma aí. Né? Afinal de contas, quem que realmente traz dinheiro? Né? Quem que realmente é beneficiário aí do PIB? Né? É a gente? Né? Não, né, cara? A gente é pobre premium. Né? Bom, outras armadilhas, né, como essa. Ontem eu comprei a passagem para ir para casa. Aí, mãe, comprei passagem para ir para casa. Né? Estava barato, felizmente. E aí ele já dá essa opção aqui, ó, compense a sua viagem. Né? A Azul querendo que eu, indivíduo, compense a minha viagem. Mas e os caras da agropecuária? Não, imagina, não, cara. Pô, não, segunda-feira sem carne, que pecado. O que é isso? Né? Mas eu pago pela minha viagem, certo? Cara, você consegue compensar o carbono do seu animal de estimação. Você paga. Ah, meu gatinho, eu compenso o carbono do meu gatinho. Você consegue ter, aqui, ó, extrato de carbono do planeta. Vamos nos unir, ó, C6. Primeiro, o Banco do Brasil lança a ferramenta que possibilita compensar emissões pelo aplicativo. Ou seja, você se torna cliente do banco, aí você aperta um botão no aplicativo e você já não é parte do problema. Olha que loucura, cara. Né? Vocês veem como isso é exatamente para o consumo não parar? É o caminho contrário? Ao invés de falar assim, não, pô, talvez eu tenha que parar de consumir, eu falar, não, pô, eu consumo isso aqui. Se quiserem ouvir mais a respeito dessa história aí do Bradesco e outras sobre compensação de carbono, Salve o Planeta, Pergunte-me Como, Escafandro. Tá? Outros tipos de... Cadê minha água? Tá aqui. Outros tipos de armadilha, né, que a gente cai também. Não, cara, eu vou salvar o planeta, eu vou comprar uma eco bag, né, de algodão orgânico, sustentável, e eu fiz a minha parte. Ou vou comprar um canudo e aí salvei a tartaruga. Cara, e eu não estou falando que isso é ruim, cara, eu adoro essas coisas. Eu adoro essas coisas. Né? Só que, assim, olhar para isso e achar que você está resolvendo, cara, de novo, ego deste tamanho. Né? Entendam que isso, meu kit, sei lá o quê, escova de dente de bambu, tá? Cara, quer comprar? Beleza, compra. Mas assim, ó, você não está salvando o planeta, cara.
e você não está salvando a humanidade. Beleza? Só isso, assim, né? Se isso te eximia da culpa e você se achava mais verde e sustentável por isso, não é. Não é. Né? Então, de novo, é isso, né? É tentar olhar para o consumo, mas, ao invés de resolver o consumo, efetivamente, ou refletir a respeito do consumo, é fazer com que esse consumo fique mascarado como algo verde, ou algo sustentável. Né? E o pior de tudo, sabe o que é o pior de tudo? É querer falar que é o seu consumo como indivíduo que é o problema. Tipo assim, que é você, é a sua emissão, desculpa, não é isso, é a sua emissão de carbono que é o problema. Então, assim, usa uma escova de dente de bambu que você está ajudando. Não. Né? Não é a sua emissão que está prejudicando. Né? Aí eu trouxe esse vídeo, outro, né, como indicação, Rita Von Hunt, gosto bastante também, e ela traz isso, exatamente essa reflexão, se a ação individual vale a pena. Né? Eu não sei se vocês já viram aquelas campanhas... Está tudo certo? Ah, tá. Beleza. Não, mas eu não vou rodar esse vídeo. Não. Beleza. Tá. Então, o que né, acontece? Não sei se já viram aquelas campanhas assim de fecha a torneira para escovar para escovar o dente, né? É engraçado, né? Assim. E tipo assim, não, né, não me importa nada, vou aqui, que não precisa, né, cara? Mas assim, você achar que você fechar a torneira está salvando o planeta, não tá também, não tá. Né? Consumo de água, quem que é maior responsável pelo consumo de água do país? Isso. Né? Então, assim, achar que você fechando a sua torneira vai resolver, não vai resolver. Mas estou falando, então, para escovar com a torneira aberta e fazer a farra? Não estou falando isso, cara. Mas eu estou falando para ter consciência a respeito da sua insignificância com relação ao problema. Né? É mínimo. O impacto que a gente, como indivíduo, pode ter minimizando o nosso consumo é pouco, não é nada. Né? E aí que eu discordo um pouco do que a Rita Von Hunt traz, que o impacto individual, realmente, eu reduzir as minhas emissões como indivíduo é insignificante, cara. Mas sabe onde que eu consigo fazer um link com quem efetivamente emite? Com o meu consumo. E não só o meu. O de vocês também. E é por isso que eu estou falando aqui hoje. Porque, de novo, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então, estou colocando vocês também. Mas não é só culpa, tá? Se culpa é uma palavra que dói, então vamos falar de responsabilidade, tá? Que eu acho muito mais ativo, né? Bom, e aí eu pesquisei, assim, eu joguei no Google, né? Consumo sustentável, consumo consciente, e aí é isso aqui que aparece, é um monte de gente branca comendo salada feliz, porque está comendo salada, porque é orgânico, provavelmente, com eco bag, aí não tem plástico, usa coisas de vidro, olha que belezinha, né? Não estou falando que é ruim, não estou falando que é ruim. Eu poderia estar numa dessas fotos. Que essa cara aqui, né? Poderia. Mas eu estou falando que não basta. E, além de falar que não basta, o que eu quero falar com relação a isso é assim, não é certo se eu posso fazer esse tipo de consumo, olhar para o outro e julgar o consumo do outro. Sabe por que não é justo? Porque a gente vive em um país que tem mais gado do que gente, e teve gente que teve que pegar fila para pegar osso na pandemia, porque não tinha proteína para comer. Tá ligado? Então, assim, a gente vive em um país onde tem gente que não tem o que comer, não pode escolher aquilo que vai consumir, apontar o dedo e falar assim, como você consome errado, bicho. Não, né, cara? Não é por aí. Né? Então, enfim, queria trazer essa reflexão para vocês, né, de ser importante refletir sobre o seu consumo, mas não se colocar no lugar de julgar o consumo do próximo, principalmente quando a gente vive em um país onde as pessoas nem sequer podem escolher o que consumir ou sequer consumir. Né? Bom, e aí, então, né, qual que é o motivo aqui, né, dessa conversa e tal? É reflexão, cara. É pensar a respeito. Porque é aquilo, assim, como engenheira, paramos ali, não vamos resolver os problemas de emissão, Agora é como ser humano, cara. É cada um refletindo por si, pensando, né, nos seus hábitos, nos seus padrões, né, nas suas escolhas. Né? E é incômodo. Né? É incômodo pensar nisso. Mas
tem que ser pensado, né? Mas, para não finalizar falando assim, nossa, ferrou tudo, tudo pegando fogo, né? Vamos chorar. Não, né? Eu acho que trouxe alguns pontos que eu queria destacar, né, nessa palestra, que é, primeiro, a escolha individual, ela realmente vai ter pouco impacto na mudança climática, pouco impacto. Mas saber que essa é a única ferramenta que a gente efetivamente tem para interferir com quem? Interferir aonde realmente estão as emissões, aonde realmente a gente tem problema, né? Outro ponto é, se você tem a possibilidade de escolher o que consumir, escolha, né, uma cadeia produtiva mais justa, né? Se a sua brusinha está custando R$10, cara, alguma coisa, né, algo errado não está certo, de novo, né? E outro ponto, o seu consumo é uma questão política e não moral. Então, você não tem moral nenhuma porque você usa ecobag de olhar para o outro e falar que ele está consumindo errado, né? Saiba o seu lugar. De novo, pense que média esconde extremos. Então, não é porque o país está aí desenvolvendo que todo mundo pode consumir como você pode consumir. Tem gente que simplesmente não pode consumir, né? Bom, e para quase fechar, queria dizer que, quando a gente fala de consumo consciente, a gente tem que pensar muito mais na primeira, na questão da consciência do que efetivamente consumo, né? É pensar no seu consumo como uma ferramenta política, né? Como uma ferramenta de escolha, né? E, além disso, né, eleições agora, né, e aí é isso, né, olhar quem tem pauta ambiental, quem está pensando nisso, quem está focando nisso, né? Pensar nisso na hora de escolher em quem você vai declarar aí apoio, né? E aí, só para fechar, né, para, enfim, acabar em clima de velório, trazer um outro episódio, Naru Rodô, que fala, né, que a ignorância é uma bênção, e aí ele faz uma avaliação científica se a ignorância é uma bênção. E aí, enfim, dando um spoiler aí, sim, é uma bênção, porque quando você não sabe, você não sofre por aquilo. E sinto muito, né, se eu estou colocando aí mais uma pedrinha nesse mundo de sofrimento aí que a gente está passando. Mas é necessário, né? E, de novo, a culpa é minha e eu estou colocando aí ela em vocês também. Valeu, obrigada. Se quiserem perguntar, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Não? Estão com vergonha? Eu queria perguntar sobre o dia de sobrecarga da Terra, que você estava falando. Passou os dados até 2022. Já tem alguma estatística de 2023? De como estamos caminhando? Tem até de 2024, na real. De 2024, acho que foi em 1º de agosto, se eu não me engano. Até andou mais um pouquinho, né? Vai ver que foi o canudo de metal que eu comprei. Tô brincando. Mas até mudou, já mudou, mas é isso, a gente está vindo, né, cada vez mais, por mais que teve essa oscilação, mas desse ano foi em 1º de agosto. 1º de agosto a gente esgotou o que a gente poderia consumir para o resto do ano. Acabou. 2023 eu não sei, eu não vi, mas tem, sempre tem. Todo ano eles lançam esse dia. Vários sites, vai de divulgação por divulgação, né? Mas só buscar, joga dia de sobrecarga da Terra, você vai ver, tem um monte. E é isso, é aquilo da estrela, né? A gente consumindo coisa que não existe. Mas estamos aí, consumindo, né? O que mais, gente? Greenwashing. Greenwashing. Não, desculpa, fala você.
Uhum. 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 Mas claro. Não, é exatamente isso. O greenwash, inclusive, ele é muito discutido naquele podcast do Escafandro que eu falei, que ele fala do banco. Ele fala muito disso. Inclusive, sabe o que é outro greenwash que ele fala? Tá ligado esse negócio de compensar carbono? Ah, dá R$ 2 aqui que eu planto uma árvore. Tá, tá, tá. Sabe o que eles usam? Isso que é o negócio de compensação de carbono, cara. Eles falam assim, não, mas aqui, estou compensando com essa floresta aqui, nessa área de APP, só que assim, essa floresta já está aí faz hora, mano. Assim, ela não vai, né, enfim, absorver mais carbono, então eles falam assim, não, é só porque eu estou mantendo ela em pé. Então aí eu já estou compensando. Então entende como é isso, são ferramentas, são estratégias que são feitas, né, para que a gente continue consumindo e pior, achando que está resolvendo o problema por causa disso, né? Que é esse greenwashing que você falou. É extremamente isso. Tem muitas empresas que fazem isso. Umas mais na cara dura e outras... Né? Aí, nesse vídeo, agora as próximas embalagens, eu vi na Nestlé, eles não colocam mais 100%, eles colocam 40% dessa embalagem, ela é reciclada, sabe? Agora eles têm essa clareza nessas embalagens que antigamente não tinha. Eles vendiam 100% e por conta dessa exposição que teve, essas empresas não mentem mais, sabe? Aí é isso que mudou, pelo menos. Só que até que ponto que isso é verdade? Sim. Porque com a campanha que eles estavam fazendo era 100% também, mas e agora? Agora pelo menos eles diminuíram. Se é verdade, ainda... O que eu acho de ferrado nisso, cara, é assim, é o motivo pelo qual eles fazem isso, cara. Que é exatamente para eximir a sua culpa de consumir aquilo ali. Entendeu? Não é porque eles estão mega preocupados com o ciclo do... Não é, cara. Não é. Sabe? É exatamente para, enfim, né, continuar com esse mercado. E é isso, cara. E vende. Porque olha que legal o produto que eu estou comprando, tem uma folhinha verde escrito que recicla. É mentira. Né? Pode ser que seja verdade, mas em partes. Né? A embalagem do meu perfume, parte disso foi retirada dos oceanos. Olha que... Sabe? Olha que, sabe? Que ruim, cara. Que ruim, continua ruim. Né? Ah, pega um plastiquinho mais mole e usa no lugar do outro. Ruim, cara. Ruim. Continua ruim. Ô, Miriam, tem uma pergunta aqui no chat da Julieta. Ela pergunta como podemos incentivar o consumo consciente em uma sociedade fortemente influenciada pelo marketing e pela cultura do consumo, especialmente entre as gerações mais jovens. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu dou aula, sabe? Como que a gente pode fazer? Cara, é conversando, é isso, cara. E humanizando o outro. Isso eu acho que é o principal, assim, cara. Entendeu? É não olhar para quem tem esse modo de pensar, de consumir como validação social e julgá-lo como uma má pessoa, sabe? Não é isso. Porque aí eu acho que, assim, a partir do momento que você faz isso, você cria uma barreira tão gigantesca que a pessoa vai comprar na Shein para esquecer o que você falou para ela, entendeu? Então, acho que assim, é humanizar. É saber que a gente está inserido em um mundo que leva a isso. Tá? Eu estou me segurando aqui para não falar capitalismo, mas eu falei capitalismo. Né? É o capitalismo, cara. Mas eu também acho muito ruim falar de capitalismo, porque quando a gente fala assim, o problema é o capitalismo, a gente está falando de uma entidade que não existe. Assim, entende? O problema é o capitalismo. E quem que é o capitalismo? Eu não sei. Né? O capitalismo é algo que não existe, é algo, entende? É uma entidade.
quando a gente tá, eu acho que o problema é assim, ó, capitalistas, é quem está ganhando com isso. E eu não estou falando de você que, sei lá, ai, consegui comprar meu apartamento pela MRV, ai, vão tomar minha casa. Não estou falando que, sabe, a gente, assim, ó, entenda que você é pobre premium. Provavelmente que eu estou falando no YouTube também é pobre premium. Você não é milionário. Ninguém aqui é milionário. Você não é rico pra caralho. Ninguém. Não estou falando com esse tipo de gente, tá? E eu também não estou falando de dar o seu apartamento para alguém do Boulos, tá ligado? Não estou falando isso. Mas eu estou falando assim que eu acho que bom, então, voltando, né? Eu acho que é conversando, sabe? Conversando, não se achando melhor do que alguém porque você tem uma escova de dente de bambu, sabe? Isso, difundindo a ideia, assim, cara. É conversando e eu acho que é sendo humano acima de tudo, sabe? Sem, enfim, colocar culpa, apontar o dedo e falar, você está fazendo errado. Acho que é conversar a respeito, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que é esse o caminho. Alguém mais? Um comentário? Dúvida? Não? Bom, beleza. É isso, gente. Valeu. Obrigada, viu, pela presença.